Boa noite, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá indo essa semana maravilhosa? Como é que foi esse dia 9 maravilhoso? Como é que tá indo o dia 10 para quem tá vendo amanhã? Benção, né? Gente, para quem tá assistindo no YouTube, né? Lembrando que aqui embaixo você tem o botão de curtir, você tem o botão de se inscrever no canal e você pode compartilhar o vídeo. Quando você faz essas três ações, o YouTube entende que o vídeo é bom e começa a divulgar para mais pessoas e começa a atingir mais pessoas. Então, se você gostou do vídeo, se gostou da pregação, se gostou da palavra, faz essas três ações que você vai estar divulgando e espalhando essa mensagem para mais gente. Amém? Vamos orar então para a gente começar. Senhor meu Deus, meu Pai, te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, para a sua infinita misericórdia, para a sua graça maravilhosa para conosco, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, por ter nos salvado, por ter nos resgatado, Senhor. Por ter nos colocado, Senhor, nos teus braços e por estar direcionando as nossas vidas segundo a tua vontade, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que esse momento agora seja abençoado, Senhor, e cheio da tua presença. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, gente. Vamos abrir em 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Primeira carta a essa igreja maravilhosa de Coríntios. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. Se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. No que diz respeito ao comer coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Todavia, não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns, conscientes do ídolo, até agora comem as coisas oferecidas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus. Porque se comemos, não somos melhores, se não comemos, não somos piores. Mas tomei cuidado para que essa liberdade não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, passagem maravilhosa. Aqui, irmãos, tem uma questão muito específica que eu acho importante eu detalhar para vocês, irmãos. Consertando esses arrepios aqui, né? Que eu acho importante falar para vocês. A igreja de Coríntio era localizada numa cidade muito idólatra. Então era normal os alimentos oferecidos a ídolos serem vendidos no açougue, por exemplo. Serem vendidos para pessoas comprarem e comerem, ser reutilizado os alimentos usados para sacrifício ritualístico. Era normal. Aí, obviamente que houve um questionamento. Era tradição, era normal o povo comer
comida oferecida a ídolos. Aí o povo dessa igreja, por causa dessa cultura, passou a se perguntar: devo ou não tomar parte dessa atitude, dessa ação cultural na minha nação? Devo não participar disso? É um questionamento que a gente pode estender para o presente, para o Brasil, para essa nossa nação. Brasil, assim como a igreja de Corinto, a gente está num país muito idólatra, uma nação muito idólatra. Devemos ou não participar das coisas que são normais e culturais nessa nação? Devemos ou não tomar parte, por exemplo, do carnaval? Como o nome diz, é o festival da carne. É o momento que você peca o máximo possível. Devemos ou não beber bebida alcoólica? Como é cultural no Brasil beber muito. Devemos ou não participar desses bailes, funks que tem pela nação brasileira toda, ou essas rodas de música, de festa sem controle? O questionamento, irmãos, que eu quero levantar para vocês hoje é até onde que um cristão pode seguir o que é normal e cultural no país dele. Por exemplo, um cristão na Índia pode ou não praticar yoga, por exemplo? Sabendo, irmãos, que yoga está no mesmo contexto aqui dessa carne. São posições de adoração aos deuses hindus. Cada posição é um tipo de adoração a um deus diferente. A resposta, irmãos, que eu quero explicar para vocês, esclarecer para vocês, é que o reino de Deus sempre toma prioridade. Se alguma atitude da sua nação não condiz com a palavra, você não vai segui-la porque é tradição. Você vai seguir a palavra. Jesus Cristo, como está escrito aqui, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Nós somos por Cristo. E nós estamos em Deus. Como aqui está escrito. Nós somos de Deus, pertencentes a Ele. Não convém a nós fazer coisas que são contra a vontade do nosso Senhor, da autoridade em nossas vidas agora e para todo sempre. Não condiz com a gente fazer as coisas que Jesus Cristo repudiaria. E mais importante, gente, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 9. Mas tomei cuidado para que essa liberdade não se torne, de alguma maneira, pedra de tropeço para os fracos. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Deus vai te condenar se você simplesmente estiver presente num carnaval, por exemplo? Você não vai para o inferno. Você vai para o inferno se você ceder à tentação da carne e pecar contra Deus. Mas de corpo presente não vai. A Bíblia condena ficar bêbado. Mas beber não vai te levar para o inferno. Ficar bêbado, sim. É o que diz a palavra de Deus. Você tem essa liberdade. Mas se estiver alguém ali querendo aprender mais de Deus, querendo conhecer mais de Cristo, e ver você bebendo cerveja num carnaval, você que é cristão, que testemunho você vai estar dando para aquela pessoa?
O que você vai estar falando para aquela pessoa em relação a Cristo, em relação à igreja, em relação à palavra? Você vai estar ajudando aquela pessoa a caminhar nas leis, nos mandamentos de Cristo? Vai estar ajudando aquela pessoa a ser uma pessoa mais próxima de Deus? Ou você vai estar convencendo a pessoa que tudo bem seguir a carne e pecar contra Deus? Esse é o alerta que Paulo está dando, que é o mais grave. Se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, o apóstolo Paulo fala, se a gente for egoísta, não importar com o próximo, fala aqui. Mas o alimento não nos faz mais aceito ante Deus, porque se comemos não somos melhores. Se não comemos não somos piores. Se você for egoísta e não olhar para o próximo, não vai te tornar nem melhor nem pior. Mas se você olhar aqui, mas tomei cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Se tiver uma pessoa ao seu redor, irmãos, perto de você, que você não sabe, mas está se livrando do alcoolismo, e você está bebendo na frente dela, você está levando a pessoa a pecar contra Deus. E Deus vai te pressionar por causa disso. Você poderia estar evitando, mas você está ajudando uma pessoa a pecar contra Deus, a ir contra a vontade de Deus. Com que direito você está fazendo isso? Se você ama a Deus, se você ama Cristo, como que você está ajudando uma pessoa a ir para o inferno? Como você está arrancando de Deus uma das suas criaturas e um dos seus filhos? Se você ama a Deus. Se a gente ama a Deus, irmãos, nós devemos amar o próximo. A gente tem que cuidar do próximo. A gente tem que ter um amor gigante pelo aquele que está no nosso lado. Primeiro os da família. O da família que eu digo é para os maridos, as esposas, os filhos. Porque quem não cuida dos de casa é pior do que o descrente, segundo a palavra. Porque o primeiro ministério, a primeira responsabilidade que Deus te deu foi com a sua família, para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos. E segundo, para os de fora. Então, irmãos, tem problema a gente participar das festas culturais da nação? Se você só olhar para o seu umbigo, não tem. Mas tem, se você olhar o ponto de vista daqueles que estão precisando de salvação. Pelo contrário, eu diria que um crente de verdade tem que ir e evangelizar e resgatar aquelas almas que estão perdidas lá, dando um bom exemplo e falando da palavra de Deus para eles. Mas não para participar como uma festa. Porque não há o que celebrar para quem é de Deus, para quem é de Cristo. A gente celebra o Espírito e a graça, a gente não celebra a carne. Amém, irmãos? Então vamos manter isso em mente, que a cultura não nos rege, é a palavra que nos rege. A cultura pode ser a favor de Deus ou contra Deus, mas a gente vai permanecer focado no alvo. Amém? Vamos orar então para a gente concluir. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, te louvamos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter nos ensinado a respeito do que é certo e do que é errado hoje. Continue nos ensinando, Senhor, à luz da Tua palavra, à luz da Tua lei, dos Teus mandamentos, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fica com Deus, irmãos. Até amanhã.